Fala, bacharéis do Botequim, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E a gente está aí depois do GP da Grã-Bretanha, muito se falou, muito se discutiu, muito se comentou sobre a estratégia da Ferrari que fez Charles Leclerc sair da liderança da corrida para a quarta posição ao final da prova. A estratégia da Ferrari foi certa? Foi errada? O que eles pensaram? O que eles justificaram? É isso que a gente vai tentar explicar aqui nesse vídeo. Não vou dizer se foi certo ou se foi errado. O que eu vou tentar decifrar era o que eles pensaram e baseado em que eles pensaram tomar essa decisão de permanecer o Leclerc fora da pista, de não chamar o Leclerc para uma parada de pit stop quando o safety car entrou. Bom, a justificativa que a Ferrari deu foi que eles acreditaram, primeiro, preservar a posição de pista do Charles Leclerc, que estava na liderança, porque não ia dar para tirar, não ia dar para fazer um pit stop duplo, ou seja, entrar Leclerc e entrar o Sainz logo em seguida para que os dois fizessem suas paradas. Então esse já foi aí a primeira questão que a Ferrari colocou. A Ferrari estava priorizando, pensou nos dois pilotos e não apenas em proteger o Leclerc e, digamos, sacrificar a posição do Carlos Sainz, fazendo com que o Carlos Sainz ficasse ali esperando e perdesse tempo. E caso não entrasse, em caso a Ferrari fizesse isso, ele pudesse perder posição, por exemplo, para o Sérgio Pérez ou para algum piloto. Também tem o fato de que a Ferrari pensou que se o Leclerc tivesse parado nos boxes, provavelmente o Hamilton não pararia. E aí o Hamilton assumiria a liderança da prova com os pneus duros. Lembrando que o Hamilton ele tinha parado há pouco tempo. Depois eu vou mostrar até a tabelinha aqui de pneus. Mas e aí o Hamilton assumiria a liderança e o Charles Leclerc teria que ultrapassar o Lewis Hamilton na pista. Então essa foi a justificativa da Ferrari. E também a questão de que eles, na cabeça deles, eles imaginavam que os pneus macios, eles iam ter ali uma janela, né, de desempenho boa, ali por 2 ou 3 voltas no máximo, e que depois a janela não ia ser mais tão boa assim, os pneus iriam perder desempenho, e aí os pneus brancos do Leclerc, eles estavam, digamos assim, não estaria em tanta desvantagem assim, e o Leclerc poderia segurar a primeira posição. E tem, claro, mais um outro detalhe, que eu vou deixar para falar um pouquinho mais para frente. Então, só para a gente começar aqui rapidamente, passando a questão dos pneus, né? Então, tivemos a primeira largada, onde, né, os principais pilotos ali que estavam mais à frente estavam largando de pneus amarelos, com exceção do Verstappen, que estava largando de pneus vermelhos, e o Russell, né, que estava largando de pneus duros. Mas a maioria deles estava largando de pneus amarelos, alguns deles, Verstappen, Vettel, Magnussen, Latifi, apenas estavam largando de pneus vermelhos e o Russell de pneu branco. O resto, todo de pneus amarelos. Além do Albon também, né? E aí, deu a bandeira vermelha, a primeira bandeira vermelha do acidente lá na largada, do Zul, do Albon e tudo mais. E aí, entrou, os pilotos puderam fazer troca de pneus. Todos eles permaneceram nos pneus médios, né? Sainz, Pérez, Hamilton, Alonso, Norris colocaram pneus amarelos. Schumacher também estava com pneus amarelos usados e colocou pneus amarelos novos. Ricardo permaneceu de pneus amarelos. E aí tivemos o Sebastian Vettel, que tinha de pneus largados de pneus vermelhos, continuou com os pneus vermelhos. O Latifi também tinha pneus vermelhos, continuou com os vermelhos. O Magnussen tinha pneus vermelhos, trocou por pneus médios usados. E aí tivemos, né, Tsunoda, Ocon e Gasly que fizeram um movimento contrário. Eles tinham largado de médios e eles colocaram pneus vermelhos. E o Bottas também continuou, ia largar de amarelos, colocou os pneus amarelos. E aí alguns detalhes, algumas informações aqui com relação a esses pilotos, né, que largaram de pneus vermelhos, que talvez a Ferrari possa ter se baseado para tirar a conclusão de que os pneus vermelhos não eram tão bons quanto os pneus brancos. Vamos começar com o Sebastian Vettel. O Sebastian Vettel aqui eu só vou, não vou colocar aqui os tempos de volta dele, mas o Sebastian Vettel ele largou com os pneus vermelhos, e ele deu 5 voltas e ele já parou e colocou pneus médios usados. Na 6ª volta, o Sebastian Vettel fez mais um pit stop, fez seu primeiro pit stop, colocou pneus médios usados, e depois parou de novo com o safety car e colocou outros pneus médios usados. Então, aí já teve a primeira coisa, o pneu vermelho pelo jeito não está funcionando muito bem, né? O Vettel preferiu aí
preferiu, digamos, matar e entrar nos boxes um pouco mais cedo. E o Vettel, vamos dizer assim, ele não estava preso atrás de nenhum carro que estava limitando seu desempenho. Ele estava ali fazendo a sua corrida e a equipe decidiu chamar o Vettel para os pitstops para trocar com os pneus pelos pneus amarelos. E aí nós temos, né, vou colocar aqui os tempos de volta dos pilotos da AlphaTauri, o Ocon e o Gasly, o Tsunoda e o Gasly. Vou começar aqui com os tempos do Tsunoda. Vocês vão ver na imagem ali, né? Tem os tempos de volta. Os quadradinhos vermelhos são que eles estavam de pneus macios, os quadradinhos brancos são o que eles estavam de pneus médios, de pneus duros, perdão. É claro que aqui está todas as voltas, mas a gente tem que colocar pelo menos até a volta 39, que foi o momento, né, onde o safety car entrou. Você pegar o primeiro trecho do Yuki Tsunoda de pneus vermelhos, né, ele está fazendo ali um 35,6, um 35,8, um 35,7, um 35,4, um 35,5, um 35,4, um 35,7. Aí ele para na volta 18 e ele começa, com os pneus brancos, ele começa a virar mais ou menos ali a partir da volta 21. Se você pegar a volta 13 do Tsunoda, a partir da volta 12 do Tsunoda, ele começa a virar 1,36. Ele começa realmente a ficar um pouco mais lento. E quando ele coloca os pneus brancos, ele começa a virar um 35, 35, 35, e até que chega ali antes do safety car, ele já está virando um 34, ou seja, ele está virando mais rápido do que ele estava virando com os pneus vermelhos. É claro que em todas as situações, a gente sabe, né, no começo da corrida, o cara está com um carro mais pesado, né, tem que dar até uma economizada no pneu para tentar esticar mais o stint, mas os números são esses, aqui estou só apresentando os números. Então esse é o Yuki Tsunoda. Temos também o do Gasly. O Gasly também, ó, ele largou de pneus vermelhos, ele começou a virar ali um 35, 35,8, 36,5, 35,3, 35,6, 35,5, e ele para na volta 16 e começa a colocar e coloca os pneus brancos. E aí ele começa a virar sempre também mais rápido na casa de 1,34, 1,34,6, 1,34,7, 1,35,1, 1,35,2, 1,34, 34. Então, nos carros da AlphaTauri, que era a informação que a Ferrari tinha, né, antes da volta 39, dos carros, pilotos com pneus vermelhos, era o Sebastian Vettel, que tinha parado logo assim, desistiu do pneu vermelho logo de cara, os dois carros da AlphaTauri, que tinham largado de pneus vermelhos, pararam e começaram a voltaram virando muito mais rápido com os pneus brancos. E temos também aqui uma comparação até interessante de pilotos com o mesmo carro, o Alonso e o Ocon. O Alonso de pneu, só que daí era pneus médios, né? O Alonso largou de pneus médios e o Ocon aí largou de pneus macios. Então você olha ali, antes do primeiro pit stop, né? O Ocon ele parou na volta 22. Então vamos pegar aqui, a gente pegou aqui as 19 voltas, né, das 15 voltas, da volta 4 à volta 19, você vê ali que o Alonso, ó, de pneus médios, ele anda mais rápido do que o Ocon em todas as voltas. Em todas as voltas da corrida, né, o Alonso virou mais rápido do que o Ocon com pneus médios contra os pneus vermelhos do Esteban Ocon. Então esses eram os dados que a Ferrari tinha quando pensou na estratégia. Pensou, olha, o pessoal do pneu vermelho realmente não está muito, digamos, não está andando muito bem. Não tinha ninguém assim com pneu vermelho andando com muito mais vantagem. Tanto é que, por exemplo, o Lewis Hamilton, o Lewis Hamilton ele parou na volta 33, parando de pneu branco, e ele voltou andando muito mais rápido. Ele era realmente o mais rápido da corrida. Se você pegar os tempos de volta do Hamilton, mesmo com os pneus vermelhos, com os pneus brancos, e comparar ali com a parte dos pneus vermelhos, você vai ver que ele realmente estava virando muito rápido. E estava no ritmo bom. Tanto é que quando entra o safety car do Ocon e a equipe chama o Hamilton para os boxes, o Hamilton fala, mas meus pneus estão bons, não precisam entrar. E a equipe fala, box, box, box. Ele entrou, ele entra nos boxes, a equipe troca os pneus, coloca os pneus vermelhos, ele sai dos boxes e ele manda um rádio. Tem certeza que esses pneus são os pneus certos? Porque ele não estava muito confiante nisso, porque ele viu que o pneu branco estava rendendo mais.
Então esse foi assim mais ou menos o contexto, né? Os dados que a Ferrari tinha. Olha, pneu vermelho não parece ser tão bom assim. E tem um outro detalhe também, né, que a Ferrari pensou. A Ferrari, assim que deu safety car, a Ferrari diz para o Leclerc que a janela do safety car estava fechada e manda o Leclerc continuar fora. O Leclerc entra, e aí Sainz e Hamilton entram. Vai, né, vai se seguindo. O Leclerc manda um rádio, tá, mas, né, tipo, o que vocês fizeram, né? Tipo, tá certo isso? Como é que tá, tal? A equipe fala assim, olha Charles, nós pensamos que os pneus vão ter 3 voltas boas e depois não vão ficar mais legais e você vai conseguir aí segurar os pneus. Isso foi falado para o Leclerc mais de uma vez, que o Leclerc, em determinado momento, ele pergunta, quantas voltas você falou que os pneus macios vão estar bons, vão estar mais rápidos? Aí eles respondem, nós achamos que entre 2 ou 3 voltas e depois os pneus vermelhos não estarão mais tão rápidos como os seus pneus brancos, né? Então esse foi o raciocínio da Ferrari. E aí tem também um outro detalhe que eu acho que faz muita diferença, que eu acho que faz muita... tem um papel fundamental, que é a questão do Carlos Sainz. Porque a Ferrari parou o Carlos Sainz, ou seja, manteve... parou o Carlos Sainz até para marcar o Lewis Hamilton, ou seja, na relargada a Ferrari, digamos, deu preferência para ter os seus 2 carros nas 2 primeiras posições, e ela dá uma orientação para o Carlos Sainz. Fala, Carlos Sainz, deixe distância, deixe 10 carros para o Charles para que ele possa abrir um espaço. Ou seja, então a ideia da Ferrari era o quê? Durante essas 2, 3 voltas, em que, digamos, na cabeça deles, o pneu vermelho estaria mais rápido, o Carlos Sainz iria fazer um papel meio que de escudeiro ali, não, o Carlos Sainz vai segurar o Pérez, vai segurar o Hamilton, vai dar essas 2 voltas ali com pneus vermelhos mais rápido, o Leclerc vai estar andando, digamos, mais lento, mas não tão lento assim. Se você pegar os tempos de volta do Leclerc e do Hamilton, não eram assim não era tanta diferença assim entre os pneus. E aí, né, digamos assim, a dobradinha da Ferrari poderia acontecer, ou quem sabe, né, na pior das hipóteses, quando o Pérez ou o Hamilton passasse o Carlos Sainz, o Leclerc já estaria numa distância aí confortável, segura para ganhar a corrida. Então esse foi o pensamento da Ferrari. Só que o Carlos Sainz falou, não me peçam isso. Ele falou, não me peçam isso. Se eu fizer isso, eu vou estar muito vulnerável ao ataque do Hamilton, ao ataque do Pérez, e é capaz dos 2 carros, de nós 2 perdermos as posições para eles. Foi essa a resposta do Carlos Sainz. Ele falou, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar o Leclerc o mais rápido possível, sem perder tempo, e eu vou embora, vou ganhar a corrida. Né? Então foi isso. Né? Então a Ferrari contava com a ajuda do Carlos Sainz para esse esquema todo deles dar certo. Não deu certo. A Ferrari, os pneus, a previsão da Ferrari que os pneus vermelhos iriam se desgastar, iriam ficar mais lentos com 2 ou 3 voltas, não se provou, não deu certo. A Ferrari, e aí o Leclerc ficou aí, acabou sendo ultrapassado, né, pelo Sainz, pelo Hamilton e pelo Pérez. É bom dizer que não foi ultrapassagens fáceis, né, não foi uma coisa tipo assim, foi lá e passou, né? Não, realmente eles tiveram que lutar bastante para passar. O Leclerc conseguiu resistir ali bravamente por algumas voltas, mas o resultado é que o Leclerc ficou na 4ª posição, não foi para o pódio e perdeu a chance de descontar mais pontos em relação ao Max Verstappen. Agora, dito tudo isso, mostrando tudo isso, todas essas informações, né, não são opiniões, são informações, né, ou seja, os números são esses. E talvez a Ferrari provavelmente a Ferrari deve ter olhado, né, os tempos de volta de quem estava de pneu vermelho, quem estava de pneu branco, deve ter feito essa comparação também do Alonso com o Ocon, para achar que o pneu vermelho de repente não estivesse tão bom. Agora, se foi certo ou se foi errado, eu vou dizer o seguinte, eu acho que, ok, o primeiro colocado, ele sempre fica numa posição mais vulnerável quando
quando tem essa situação de safety car. Porque o que acontece? Se você tem alguém ali que está brigando com você, você vai ver, né, o que vai acontecer, por exemplo, como aconteceu com o Carlos Sainz no Canadá. Ou seja, olha, entrou safety car, faça o contrário do que ele fizer. Ou seja, que seria provavelmente o que o Hamilton, o que a Mercedes ia fazer com o Hamilton. Se o Leclerc para, a Mercedes ia falar: Hamilton, fica na pista. Se a Mercedes, né, como o Leclerc não parou, a Mercedes chamou o Hamilton. Porque é isso, né? A gente lembra do Hamilton, a gente até comentou sobre isso no Café com Velocidade. Lembra do Hamilton na Hungria, no ano passado, né? Retrasado. Ano passado. Que ele largou sozinho, porque ele era o líder e tal, ele foi digamos, no mais conservador ali e acabou largando sozinho. A gente também lembra, obviamente, né, do GP de Abu Dhabi, mas o GP de Abu Dhabi são situações diferentes. O GP de Abu Dhabi era uma volta só. Então, se o cara chegasse lá, acabasse com o pneu vermelho, em uma volta, beleza, né, é uma volta só. Ali eram 10 voltas. Então, se a Ferrari achava que, olha, vai ter 2 ou 3 voltas só de janela boa e depois o pneu não vai ficar mais tão rápido assim, é um fator a se considerar, né? Eu acho que não é a mesma situação de Abu Dhabi. Agora, é claro que é muito difícil você abrir mão de uma posição de pista, mas até pela característica do Charles Leclerc, eu acho que a Ferrari deveria ter parado. Ó, Leclerc, para, é aquela coisa, para e vai para cima. Se por exemplo fosse se o Carlos Sainz estivesse na frente, eu acho até que se justificaria mais, digamos assim, não ter parado o Carlos Sainz, porque o Carlos Sainz não é um cara assim muito agressivo, muito de atacar. Ele foi para cima do Leclerc, atacou, tem seus méritos, é um bom piloto, é rápido, ok. Mas eu acho que seria muito mais fácil, muito mais efetivo, por exemplo, jogar o Leclerc para trás um pouco e mandar o Leclerc, bota a faca nos dentes e faz o que você sabe fazer. Você precisa ganhar o campeonato. Você quer ganhar o campeonato? Então você faz isso. A gente vai jogar você lá para trás e você vai ter 10 voltas para ganhar a corrida. Né? E pensando por esse lado, o Leclerc teria que ultrapassar, entre aspas, só um adversário, ou no máximo 2, no máximo Hamilton e Pérez, porque o Sainz, se o Sainz, né, vamos colocar, se em vez de chamar o Leclerc, a equipe, em vez de deixar o Leclerc na pista, ela deixa o Sainz na pista, o Sainz fica na liderança. Se o Leclerc está atrás do Sainz, a Ferrari ia mandar o Sainz sair da frente e o Leclerc ia ganhar a corrida. Enfim. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a Ferrari deveria ter chamado o Leclerc. Eu chamaria o Leclerc. Ó, tá na liderança, cara. Para. O Hamilton não vai parar? Paciência. O Hamilton poderia ganhar a corrida? Sim, poderia. Óbvio que poderia. Porque ele estava rápido. Ele estava com pneus duros de 4 voltas. Estava com pneus duros novos. E estava virando rápido. Então, ele poderia ganhar a corrida. Não é dizer, olha, se o Leclerc para e bota pneus vermelhos e o Hamilton não para, o Leclerc ia passar o Hamilton fácil. Não dá para ter essa certeza. Eu, honestamente, não tenho essa certeza, não, porque o Hamilton estava rápido, o Hamilton estava correndo em casa. Tem aquela questão, não, eu vou ganhar em casa aqui, aquela coisa, vou ter a minha vitória heróica aqui, segurando o Leclerc de tudo quanto é jeito. Então, tem isso. Então, fica aí minha opinião, mas eu pararia, até por características do Leclerc, de ser um cara que ataca, um cara agressivo. Eu acho que a Ferrari deveria ter parado o Leclerc, e enfim. Só que assim, não vou chamar a Ferrari de, nossa, estrategistas, não sabem nada, que muita gente tem falado, ou dizendo que, nossa, o que eles fizeram não tem nenhuma lógica. Eu acho que tinha sua lógica, mas eu acho que até por características do piloto, o Leclerc, eu acho que deveria arriscar mais, até porque você está em desvantagem no campeonato. Se o Leclerc fosse líder do campeonato, eu até entenderia mais, mas o Leclerc está em desvantagem do campeonato. O Leclerc, ele precisa descontar pontos. Ele não, então assim, bicho, agora você arrisca, Leclerc, nós vamos jogar você atrás, cara, e você vai para cima e dá seus pulos, meu velho, você quer ser campeão, essa é a hora de você provar que você pode. E eu acho que era muito mais fácil dizer essa frase
digamos, animando o Leclerc a atacar, do que dizer essa frase, digamos, ó, segura aí, se, eu acho até por características do piloto. Mas eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham? Vocês acham que realmente tinha algum sentido na estratégia da Ferrari? Ou mesmo com esses números aqui que eu passei, não tinha sentido nenhum, a Ferrari viajou, o estrategista devia ser demitido sumariamente? Me contem aqui nos comentários. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e, claro, né, se você gostar do conteúdo, deixa aquele valeu demais ali, que você pode ter, né, que é um super chat para vídeos gravados. E claro, deixe um comentário aqui, porque a gente vai fazer cada vez mais, né, o quadro comentando comentários, então eu preciso que vocês comentem para eu ter conteúdo para vir falar aqui para vocês. Certo, pessoal? Então é isso, muito obrigado, um grande abraço a todos, até o próximo e tchau!